Muito boa tarde, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Estamos aqui reunidos hoje para uma mesa redonda em homenagem à acadêmica Lígia Fagundes Telles nos seus 90 anos. Para mim, isso é uma coisa muito difícil, porque, por um lado, eu me sinto muito feliz por estar homenageando a Lígia, uma escritora por quem eu tenho imensa admiração há muitos anos. Eu, como leitora, gosto imensamente da obra dela. Como pessoa, também, nem se fala. Então, eu fico feliz de poder reverenciá-la. Por outro lado, me sinto um pouco constrangida, porque eu sei que eu estou expressamente fazendo uma coisa que ela pediu que não fizesse. Ela não queria homenagens. Sobretudo, ela não queria que se falasse que era pelos 90 anos. E eu tentei argumentar, e, aos poucos, ela foi vendo que era um fato a ressonância que sua obra tem e o significado dessa data redonda, e acabou docemente constrangida a aceitar, senão não teríamos feito. Mas isso cria uma dificuldade, essa situação delicada de como conduzir, e, ao mesmo tempo, mostra um primeiro caminho de uma abordagem da obra da Lígia, do significado dessa obra hoje, antes de eu passar a palavra aos dois acadêmicos que vão analisá-la em profundidade. Mas eu acho que esses dois aspectos para os quais eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, eu fiquei pensando qual seria a palavra, não é exatamente timidez, mas é um certo recato elegante, né? Que caracteriza a Lígia de uma maneira muito forte, muito evidente. Ela não se deixa atrair pelos holofotes, pelo chamado pop da celebridade, das coisas do momento, que estão sempre querendo, pelos paparazzi, seria, enfim. Esse recato elegante, que foi assim que eu quis chamar, e que eu acho admirável e que é muito raro em nossos dias, e a deixa muito longe do modelo de celebridades que estamos nos acostumando a cultuar ou a conviver com eles. E, então, isso é uma primeira diferença, uma primeira marca da Lígia neste momento dos seus 90 anos. Isso introduz diretamente, além do recato, o segundo elemento, que é o tempo. E o tempo é extremamente amigo da Lígia, porque quanto mais ele passa, maior ela fica. Todas as comemorações em torno à Lígia, as releituras, cada vez que eu volto a um livro mais antigo, como, por exemplo, Antes do Baile Verde, aqueles contos, eu olho e digo, mas como já era tão grande, como era tão mestra, tão madura, tão pronta, como continua tendo tanto a dizer. Então, eu não vou continuar falando muito, porque eu vou passar a palavra a eles, mas, nessas palavras iniciais, eu me dei conta de que, há alguns anos, num pós-fácil a um livro dela, O Invenção e Memória, eu afirmei que ela é um caso raro de um escritor que sabe dizer e tem o que dizer. Eu sustento e passo a palavra, então, a Sérgio Paulo Ronet para falar sobre Lígia Fagundes Telles nos seus 90 anos. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente. Se o conceito... Vou começar com Goethe, em homenagem à Bárbara, que está aqui. Se o conceito goetheano de afinidades eletivas tem alguma aplicação à história literária, então o melhor exemplo dessas afinidades no Brasil é a relação entre Machado de Assis e Lígia Fagundes Telles. É difícil imaginar almas tão gêmeas,
personalidades literárias tão paralelas. Lígia tem de Machado a arte do subentendido, da frase que, parecendo amena, é feroz. Ela esconde atrás de uma ironia que seu mestre Silveira Bueno considerava ingenuamente comparável à de Anatole France, um espírito nada anatoliano, cortante como a adaga que Miguel, no conto Os Objetos, queria ver cravada no peito, qualquer peito. Pois para que serve uma adaga fora do peito? Pergunta-se a narradora. Lígia é consciente dessas afinidades e as cultiva conscientemente, explorando por vezes os mesmos temas, como o da sedução de um adolescente por uma mulher mais velha. Machado, como se sabe, trata desse tema em pelo menos duas vezes, em Os Braços, de 1885, e Missa do Galo, de 1894. No primeiro, os protagonistas são Inácio, rapazinho de 15 anos, e Dona Severina, próxima dos 30, mulher do solicitador Borges, que hospeda Inácio em sua residência. O adolescente sentia-se, aspas, acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos, tão voluptuosos. Num domingo, não somente cristão, mas universal, diz Machado, Inácio está entretido lendo A Princesa Magalona. Já quase adormecendo, pergunta por que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham o rosto, o talhe e os braços de Dona Severina. Ele adormece e vê num sonho Dona Severina atravessar a parede, aproximando-se dele. No mesmo momento, a verdadeira Dona Severina se dirige para o quarto em que o rapaz dorme na rede. Ela diz e repete, é uma criança, mas acha-o bonito. Tão bonito que se inclina e beija-lhe os lábios. E aqui o sonho se confunde com a realidade. As mesmas bocas se uniram na imaginação e fora dela. Depois, assustada, a mulher recuou e saiu do quarto. Foi a única diferença entre a realidade e a visão, pois esta, a visão, não recuou. Nos dias seguintes, tanto a mulher quanto o marido passaram a ter uma atitude mais fria com Inácio. Borges acaba dizendo que não pode mais tê-lo em casa. E ele se vai, sem entender a razão dessa mudança de atitude. Entretanto, os braços e o beijo não lhe saem da memória. E tinha sido um sonho, um simples sonho. Missa do Galo tem como personagem principais Dona Conceição, mulher de 30 anos, Nogueira, rapazinho de 17 anos, e o escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma das primas do adolescente, natural de Mangaratiba, e que o hospedava em sua casa na corte. Uma vez por semana, Menezes saía de casa dizendo que ia ao teatro. Uma vez, o jovem pediu que o levasse consigo, o que despertou a hilaridade das mucamas e a contrariedade da sogra, Dona Inácia, que morava com a filha. É que ir ao teatro era um eufemismo para designar o hábito do escrivão de dormir uma noite por semana na casa de sua amante. Conceição, a princípio, sofrera com a infidelidade do marido, mas tendo um temperamento moderado, uma natureza passiva e sendo tão bondosa que era chamada de santa, acabou se resignando. O conto se passa no Natal, dia escolhido por Menezes para uma de suas idas ao teatro. O rapazinho combinara com o vizinho irem à missa do Galo. Senta-se na sala para esperar. Leva consigo, para ajudá-la a passar o tempo, um exemplar dos Três Mosqueteiros. Enquanto a casa dorme, ele trepa ainda uma vez no cavalo magro de D'Artagnan e vai-se às aventuras. Ouve a batida das 11 horas, mas quase não dá por elas. Ouve um rumor de passos no corredor. É Conceição. Está com um roupão branco, arrastando suas chinelas. Sendo magro, tem um ar de visão romântica, em harmonia com o livro de Dumas. Ele fecha o livro, ela senta-se numa cadeira que fica em frente dele, no canapé. Não se assustou, pergunta ela, quando me viu entrar? Talvez supondo que eu fosse uma alma do outro mundo? Não. Ouvindo os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. E o que está lendo? Ah, o livro dos mosqueteiros. Eu gosto de romances, diz ela, mas tenho pouco tempo para ler. Ele começa a dizer alguns títulos. Conceição o ouve com a cabeça inclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras semicerradas e, de vez em quando, umedecendo os lábios com a língua. Tinha os cotovelos nos braços da cadeira.
Dona Conceição, já vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo, responde ela. São apenas 11h30. Finca os cotovelos no mármore da mesa e põe o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caem naturalmente, e ele vê-lhe metade dos braços, muito claros. Eles falam sobre a diferença entre a corte e a roça, sobre os quadros um tanto ousados que ornam a sala, e sobre todos os assuntos, uns emendando nos outros. Quando ele alteia a voz, ela se assusta, com medo de que a mãe possa acordar. Havia também pausas em que ela fechava os olhos, parecendo dormir, e logo os reabria mais brilhantes que nunca. Às vezes reinava o silêncio, apenas interrompido por um ruer de camundongo no gabinete. De repente, batem na porta, é o vizinho chamando para a missa do galo. Nogueira sai à rua e Conceição volta ao quarto. No dia seguinte, ele fala da missa e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. De novo, passiva e indiferente. Volta a Mangaratiba e, ao regressar à corte, sabe que o Caquistão morrera de apoplexia e que Conceição se casara com o escrevente juramentado de Menezes. Desculpe eu ter resumido de uma maneira tão minuciosa 2 contos de Machado de Assis, que todo mundo conhece. Mas é importante, eu acho, para fixar depois as semelhanças com outros 2 contos, dessa vez de Lígia Fagundes Telles. A virtual identidade estrutural entre esses 2 contos salta aos olhos. O lugar de Dona Severina, em Uns Braços, é ocupado, em A Missa do Galo, por outra mulher madura, Dona Conceição. O lugar de Inácio é ocupado por outro adolescente, Nogueira. E o lugar do solicitador Borges é ocupado por outro burocrata, o escrevente Menezes. Nos 2 contos, a tentativa de sedução, abortada, parte da mulher, mas o objeto dessa tentativa está mais do que pronto a deixar-se seduzir. Machado simboliza esse desejo adolescente nos 2 casos por uma cena idêntica. O rapaz está lendo um livro romântico ao ser abordado por aquela que pretende iniciá-la. Em Uns Braços, o livro é a princesa Magalona. O que é a princesa Magalona? É uma das narrativas mais tradicionais da Idade Média, que chegou ao Brasil através de Portugal e alimentou nosso imaginário popular com narrativas como A Donzela Teodora e A Imperatriz Porcina. A visão onírica que Nogueira tem de Dona Severina é construída segundo o modelo dessas figuras femininas. Em A Missa do Galo, o livro é outro. O livro é Os Três Mosqueteiros, livro por excelência onde moram todas as fantasias púberes. As guerreiras contra os esbirros de Richelieu e as amorosas, com mulheres fatais como Milady. É sob a influência de Dumas que Nogueira via em Conceição, aspas, um ar de visão romântica, não disparatada como é o livro de aventura. Havia uma harmonia, portanto, entre o romantismo de Alexandre Dumas e aquela figura onírica e romântica que aparecia de repente, através da parede. Numa simetria talvez fortuita, foi talvez com uma sequência de 2 contos, agora chegamos a Lígia, que Lígia Fagundes Telles se confrontou com as ambiguidades da sedução e da traição, primeiro num conto chamado As Cerejas e depois numa narrativa intitulada provocativamente A Missa do Galo, o mesmo título do conto de Machado de Assis. Em As Cerejas, reencontramos desde o início a mesma tríade que estruturou os 2 contos machadianos. A mulher madura, o adolescente seduzido e a pessoa traída ou abandonada. A mulher madura é a tia Olívia, que foi passar uns dias na casa de uma prima, designada apenas como a madrinha. Olívia é mais rica e cosmopolita que a madrinha e tem como traço distintivo um broche com cerejas de algodão, acentuando seu decote. Ela passava dias queixando-se do calor, vestida, sonolenta e lânguida, com seu negligé branco. Uma ou outra cereja resvalava por vezes entre o rego dos seios e era engolida pelo decote. O adolescente era Marcelo, que também estava passando algum tempo na casa da madrinha e tinha um humor sarcástico e taciturno. Passava horas a fio, cavalgando em pelo, cavalo e cavaleiro tão colados um ao outro que pareciam fazer um corpo só. E a pessoa abandonada é a narradora, apaixonada por Marcelo, vítima de um amor não correspondido. Marcelo parece antipatizar com Olívia, mas a narradora tem medo do que possa acontecer.
Um dia, ela incendeia com gasolina um escorpião para vê-lo cometer suicídio, como costumam fazer os escorpiões quando tentam escapar das chamas. Ela é surpreendida nesse ato por Marcelo, que a faz prometer que não judiaria mais dos animais. Ele parece antipatizar com uma Olívia, que ele diz não ser seu tipo. Mas uma noite cai uma tempestade. Olívia pretexta uma dor de cabeça para recolher-se mais cedo. Marcelo diz que quer ler um pouco e se despede também. Nisso, os fusíveis se queimam e a casa inteira fica às escuras. A narradora sobe para levar velas para Olívia e Marcelo. Abre a porta do quarto e, em meio do relâmpago que rasgou a treva, viu os dois corpos completamente azuis, tombando enlaçados no divã. A menina fica doente, com febre alta, mas se recupera. Marcelo se despede dela, Olívia também, e deixa-lhe como presente o broche de cerejas. Um ano depois, Marcelo morre de uma queda de cavalo. Para além da presença estruturadora da tríade formada pela mulher que seduz, pelo adolescente seduzido e pela pessoa abandonada, esse conto contém marcas de origem que o vinculam fortemente aos dois contos machadianos. 2 contos de Machado, 2 contos de Lígia. Os dois se contrapondo aos outros. Ao contrário de Inácio e Nogueira, Marcelo, na cena de sedução, não está lendo nenhum livro, que desde o episódio de Francesca da Rimini e Paulo Malatesta, em Dante, é um importante elemento da simbologia erótica. Quel giorno più non leggiamo avante. Não há livro. Mas se não há livro, é uma leitura que alude Marcelo quando vai para o quarto, alegando que vai, aspas, ler um pouco, quando na verdade vai encontrar-se com Olívia. Ele não monta no cavalo magro de D'Artagnan, mas monta incessantemente em cavalos reais, fundindo-se com eles, como o cavaleiro se funde com a montaria e o amante com a amante. A narradora vê Marcelo, aspas, agarrado à crina do cavalo, agarrado à cabeleira de tia Olívia, os dois tombando lividamente azuis sobre o divã. Como um só corpo, os dois tombaram no divã, tão rápido o relâmpago e tão longa a imagem. Ele, tão grande, tão poderoso, com aquela mesma expressão com que galopava, como agarrado à crina do cavalo, arfando dolorosamente na reta final. Há certas expressões que a narradora usa para denotar a sensualidade de Olívia que vêm diretamente da versão machadiana da Missa do Galo. Por exemplo, ao ver Marcelo pela primeira vez, Olívia, aspas, umedeceu os lábios com a ponta da língua, fecha aspas. Olhando as estrelas, a narradora via Olívia sorrindo, aspas, a umedecer com a ponta da língua os lábios brilhantes. Fim de citação. Quando a chuva se anuncia, Olívia pensa que breve irá se encontrar com Marcelo no quarto e, aspas, sorria, umedecendo os lábios com a ponta da língua. Essa obsessão reiterativa da narradora parece ter como função alertar o leitor, obrigá-lo a buscar a razão de uma ênfase tão insistente. Se o leitor obedecer a esse apelo, logo encontrará a resposta. É que o original da expressão está na Missa do Galo, de Machado de Assis. Então, esses contos, onde aparece essa expressão em Lígia, essa mesma expressão está presente nos 2 contos machadianos que eu examinei tão minuciosamente. Era Dona Conceição que, aspas, isso está na Missa do Galo, que Dona Conceição, que de vez em quando passava as línguas pelos beiços para umedecê-los. Portanto, é uma coisa obsessiva, obsessivamente reiterativa, como se fosse necessário para Lígia marcar com uma espécie de selo de origem os seus 2 contos, e essa origem é a estrutura dos 2 contos machadianos. Essas mesmas palavras, aflorando várias vezes no conto de Lígia, constituem uma espécie de assinatura secreta de Machado, como se ele quisesse reivindicar uma espécie de coautoria, dizendo a quem souber decifrar a senha que, apesar de profundamente original, a narrativa de Lígia poderia ter sido escrita por ele. A presença de Machado de Assis no 2º conto de Lígia funciona de modo diverso. Agora não há uma simples intertextualidade, mas uma verdadeira fusão, que é, ao mesmo tempo, um distanciamento.
Lígia simboliza esse duplo movimento, dando a seu conto o mesmo título que o de Machado, A Missa do Galo. O título comum deixa claro que é a mesma história, A Missa do Galo, mas também que existe uma intenção mimética subjacente, apontando para outra cena, outro registro do real, outra forma de existência, em que a casa e as pessoas são e não são idênticas às descritas por Machado. De fato, ela pratica metodicamente a fusão, como no conto de Borges, Pierre Menard, autor do Quixote. Para Borges, Menard não imitou Cervantes, não o parodiou, não o plagiou, mas escreveu, literalmente, o Quixote. Do mesmo modo, a leitora Lígia Fagundes Telles se converte na narradora Lígia Fagundes Telles e esta no narrador Machado de Assis. Ela refaz o percurso de Machado e se transforma nele, narrando de novo o que ele já narrara. Ela se permite completar aqui e ali as informações de Machado, como quando descreve os pensamentos irritados da sogra, indignada porque Menezes fora passar a noite com a concubina, justamente no Natal, e quando imagina o dito Menezes comendo biscoitos na cama da Amásia. Mas, em geral, ela se limita a preencher omissões secundárias de Machado, que nem tiram nem acrescentam nada de essencial. No início do seu conto da Lígia, Missa do Galo de Lígia, no início do seu conto, a narradora está na velha Rua do Senado, observando de fora a casa antiga na noite antiquíssima. Depois ela entra na sala e reconhece os quadros, um tanto ousados, os móveis em círculo, convidando para conversas amenas. A mesa redonda, o canapé, almofadas com uma guirlanda azul bordada, o mesmo desenho do papel de parede, a estante com alguns livros. Um jovem Nogueira está sentado lendo um livro, que ela sabe qual é, que vocês todos, essa altura, também já sabem qual é, Os Três Mosqueteiros. Gostaria de estar galopando com eles? Não fica claro se a pergunta é dirigida a Nogueira ou a si mesma. Entra a Dona Conceição, vestindo um roupão branco que realça as curvas do corpo, mangas esvoaçantes, mal cobrindo os braços. Escuta a conversa trivial. Casos passados no colégio, receitas de doces, ouve também os silêncios. Observa, enfim, o gesto supremamente sensual de Dona Conceição, que serviria de metáfora do desejo e da provocação feminina em uns braços e na Missa do Galo, tanto na versão de Machado como na de Lígia. Aspas de novo, eu repito, em Machado, os lábios úmidos, de vez em quando elas umedecem com a ponta da língua. Mas, além da fusão, Lígia produz a diferença. A narradora quer ser mais que observadora neutra, autenticando a veracidade do que foi descrito por Machado, numa narrativa que se limitasse a ser a cópia de outra. Ela gostaria também, se fosse possível, de construir uma metanarrativa que tivesse o poder de intervir na outra narrativa, mudando seu desfecho. Em vão. Ainda na rua, a narradora observa o rapazinho e quer alcançá-lo, mas não pode. Agora, citação de Lígia, ainda um jovem nítido, próximo e distante. Sei que não vou alcançá-lo. Também ele me foge, inatingível, ele e os outros. Sem alterar as superfícies tão inocentes como essa noite, diante do que vai acontecer e do que não vai. Precisamente o que não acontece é o que me inquieta. Se ao menos acontecesse alguma coisa, meu Deus, mas não vai acontecer nada. Se iria esperar por um milagre. Ela só pode agir segundo as regras embutidos no jogo. O jogo narrativo, que proíbe a estranhos qualquer intromissão em outros universos ficcionais. Tenho a minha verdade, diz ela, mas não sei se minha explicação é mais verdadeira que a das outras pessoas desta casa e fora dela. Cada qual com sua explicação para a noite inexplicável, matéria perecível no bojo do tempo. Por isso que poderia ela fazer nesta noite, se não ouvir e obedecer, subordinando seus imperativos do código narrativo. Mas a narradora não se conforma com o desencontro dos amantes. É quase meia-noite. Quando os dois ponteiros se juntarem, os dois estarão se separando, ele na igreja, ela no quarto. Perdidos um para o outro, nunca mais naquela sala, naquela noite. Vocês sabem que dentro de alguns minutos será o nunca mais? Faça com que aconteça alguma coisa, implora ela.
Meu coração está pesado diante desses indefesos no tempo, desses dois inocentes expostos às inclemências do tempo. Conclusão, sem happy ending? Não tenho certeza. Ao ler Dom Casmurro pela primeira vez, Lígia ficou convencido da inocência de Capitu. Depois, relendo o livro, achou que Capitu tinha traído, sim. Mas ouvindo as ponderações de Paulo Emílio Salles Gomes, com quem estava fazendo um roteiro para o filme de Paulo César Saraceni, Capitu, concordou em suspender o julgamento sobre a realidade ou irrealidade do adultério. Talvez tenha contribuído para isso a observação de Paulo Emílio de que, com suas dúvidas e ruminações, ela estava ficando cada vez mais parecida com Bentinho. Seja como for, os autores do roteiro fizeram muito bem em não tomar partido, porque, como ensinou Eduardo Portela, a ambiguidade é a essência da criação literária, o que Machado sabia perfeitamente quando multiplicou em Dom Casmurro os indícios que apontavam em duas direções opostas, tornando indecidível a questão da culpa ou da inocência. Se é assim, por que não suspender o julgamento também sobre a consumação ou não da relação amorosa entre o jovem Nogueira e Dona Conceição? No canapé, vejam, observem bem o canapé. As almofadas estão um pouco amassadas. Quem sabe se não foram dois corpos amorosos que as amafaiaram? Fechemos o livro de Dumas e peçamos a Machado de Assis e a Lígia Fagundes Telles que nos façam o obséquio de apagar os lampiões e as velas da casa antiga na Rua do Senado, porque já são horas. Obrigado. Muitíssimo obrigada a Sérgio Paulo Ronet por essa brilhante leitura, juntando Lígia Fagundes Telles e Machado de Assis. E passo agora a palavra para Alberta Costa Silva, que orientou a publicação das obras completas da Lígia para a Companhia das Letras, escolhendo os postfaciadores de todos os volumes e tem um convívio muito íntimo com a obra de Lígia nisso. Em 1955, eu fiz uma entrevista com Lígia Fagundes Telles a propósito da segunda edição de seu romance Ciranda de Pedra para a revista Cigarro. Nesta entrevista, Lígia disse algo que depois repetiria muitas vezes e disse outras coisas que vão orientar a minha palestra. Ela disse: sou uma simples contadora de histórias, com os olhos abertos para o mundo, cheio de amor por todas as coisas, e que procura compreender e perdoar. E como eu lhe perguntasse se ela concordava com Mário de Andrade, quando este declarou ser conto aquilo que o autor quer que seja conto, ela respondeu: de modo algum. Ouço muita gente dizer que o conto moderno não exige plot. Essas pessoas invocam logo os nomes de Catherine Mansfield e Anton Chekhov. Mas quem foi que disse que os contos de Mansfield e Chekhov não possuem enredo? O fato de eles insinuarem, sugerirem, e com que força de sugestão, mais do que contarem, não significa que não sejam, antes de tudo, histórias. Veja a Felicidade de Mansfield e note como há um enredo, e um grande e pungente enredo por trás daquele jantar e da macieira florida. Tudo em Lígia fica por trás daquele jantar e da macieira florida. O estilo e os enredos. A simplicidade lírica com que ela desenvolve a sua prosa, que, sendo herdeira de Machado, herdeira principalmente
do padre Manuel Bernardes, e de toda uma tradição da literatura em língua portuguesa, a qual Augusto Maia chamava a tradição econômica, para contrabalançá-la à tradição barroca de Vieira e de João Guimarães Rosa. Essa simplicidade lírica não significa, porém, que ela não apresente os seus contos com uma grande nitidez. Mas é uma nitidez aliada à sutileza. E até mesmo no retrato, na maneira de descrever as suas personagens. Sem precisar como era o porte dela. Sem precisar se era alta ou baixa. Qual era as formas das suas feições. A testa, a forma da orelha, do queixo ou do nariz. Mas a descrevê-las com inclinação na cabeça, um mover de mãos, as entonações da fala e o contrair da boca para um muxoxo, ela nos conta como era essa personagem, como ela era, e nos faz com que ela viva conosco e que esteja diante de nós. O primeiro livro que eu li de Lígia Fagundes Telles foi um livro que ela nunca deixou que fosse novamente publicado, apesar de minha insistência, que é O Cacto Vermelho, que foi premiado pela Academia. Antes dele, ela havia publicado 2 livros, Purão e Sobrado e Praia Viva. O Cacto Vermelho é um livro estupendo, onde já se revela alguns dos temas que frequentarão toda a obra de Lígia. A sua repulsa do amesquinhamento que a sociedade impõe às mulheres. A crise da família tradicional. O adulto e a traição da infância. Os desencontros dos afetos. E tema maior, o amor como soma e aconchego de 2 solidões. E um outro tema que percorre também a obra de Lígia, que é o medo da pobreza. A pobreza e o medo da pobreza frequentam toda a obra de Lígia Fagundes Telles, quer no conto, quer no romance. Eu falei do Cacto Vermelho e ele disse que ela não deixa republicar esta obra. Mas há 2 contos em Cacto Vermelho. São 2 obras-primas que ela pôs depois em volumes mais recentes que publicou. E eu me refiro ao conto O Menino, que Rouanet está absolutamente dentro da linha machadiana da Missa do Galo, né? Que é a história daquele menino que acompanha a mãe ao cinema e verifica perplexo que a mãe tinha ido ao cinema para namorar com outro nome, com outro homem. E a Confissão de Leontina, que é um maravilhoso trabalho sobre a mulher e os desastres que a vida prepara para as mulheres. Nessa entrevista que ela me deu, ela dizia que procurava compreender e perdoar. Eu acho que Lígia não perdoa sempre, não. Eu acho que Lígia é danada para não perdoar. Pelo contrário, para apontar a perversidade das suas personagens. Uma perversidade da qual ela não foge. E que se revela não apenas na questão se revela nas coisas menores, nos menores gestos e nas menores intenções. E está aí também algo que está desde os primeiros livros de Lígia e que vai marcar toda a sua obra da madureza.
a realidade resvalando permanentemente para o mistério. O gosto pelo concreto, que é tão claro em Lígia, o gosto pelo cotidiano, para a descrição das paisagens, pela descrição de um quarto, uma descrição de uma sala. E, de repente, por uma fresta da janela desta sala, entra um relâmpago de treva para atravessar a claridade. E para não para explicar a claridade, mas para turvar a claridade, para mostrar o que há de perverso em cada ação humana. Este sobrenatural inexplicável, que é permanente nos melhores contos de Lígia Fagundes Telles, começa a entrar pelo real através dos insetos. A importância dos insetos na obra de Lígia é enorme. É aquela borboleta, é aquela aranha, é aquele lacral, são aquelas formigas, besouro. E são animais que não são insetos, mas são animais pequeninos, como os passarinhos, os emissários de um mundo oculto. Um mundo oculto que é exatamente o que Lígia, na realidade, busca como escritora. Numa tradição que mais do que da literatura, embora a tradição da literatura nessa área seja enorme, eu preferiria derivar da pintura. Há determinados contos de Lígia que se parecem com aquele pesadelo de Fuseli, que nos dão a mesma angústia sobre o peito, a mesma impossibilidade de respiro que nos dá aquele quadro famoso de Henri Fuseli, em que, sobre a mulher que está deitada e abandonada e desamparada, vem pela escuridão aquelas formas de animais misteriosos que a apavoram e a deprimem e a reduzem e fazem e que imitam no plano do pictório a sensação que se tem quando se sai de um terrível pesadelo. E queria lembrar também o Goya, e não apenas o Goya da Quinta del Sordo, mas o Goya dos caprichos, o Goya dos disparates, aquele Goya que em uma de suas gravuras escreveu que é o sonho de la razón produce monstros. O que Lígia nos diz é o seguinte: a vigília na claridade produz monstros também. E seus monstros derivam basicamente não dessa escuridão, mas desta claridade, de um real que veste o segredo, de um terrível universo encoberto, que ela, como escritora, nos quer revelar. Aquela escritora tão mansa e serena, tão bonita, tão extraordinariamente equilibrada, mas que possui garras tão afiadas. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Alberto da Costa Silva também. Acho que nós tivemos aqui duas manifestações exemplares pela qualidade, objetividade, concisão. Nesta do Alberto, agora, com essa acentuação de uma série de elementos, eu fui anotando aqui coisas que ele falou e que tem tudo a ver com essa obra da Lígia, que é uma obra nítida, sutil, oculta e significativa como um sonho, né?
E é isso que ele nos trouxe, esse mistério da Lígia. Fala-se muito em mistério de outras autoras. Eu acho que o mistério da Lígia é dos mais misteriosos que eu já vi. Agradeço muitíssimo a Sérgio Paulo Rouanet e Alberta Costa Silva por essa contribuição que nos trouxeram. Agradeço a presença de todos e mando aqui o meu abraço para a Lígia, em nome de todos nós. Muito obrigada. Está encerrada a sessão. Eu não quis continuar porque achei